Olá, gente! Mais uma terça-feira aqui para a gente dar continuidade ao nosso estudo aqui em cima da Santa Bíblia, que está dando certo há mais de 2000 anos e que, logicamente, não vai dar errado logo com você. Vai dar certo também. Mas a gente precisa colocar em prática em nossas vidas o que a gente aprende aqui, para que a gente tenha uma vida melhor aqui na Terra, para que a gente consiga usufruir um pouquinho do reino de Deus ainda aqui na Terra. Eu sempre explico para vocês isso. Então, o caminho está aqui, as orientações, as instruções estão aqui. E o nosso tema de hoje está top demais. Seja cristão de verdade. Mas primeiro eu vou perguntar para você, você já está me seguindo lá no YouTube? Você já está inscrito, lá no YouTube, no meu canal do YouTube, Roberto Charoni? Se você não está, vai lá, se inscreve, aciona o sininho, dá o seu like, compartilha para que essa palavra possa se estender, chegar em outras pessoas, em outros lugares, em outros países, porque tem gente que está precisando escutar essa palavra de hoje. Então é importante você fazer o seu papel, você espalhar essa palavra, mandar para os outros. E no Instagram, curte e compartilha, logicamente, porque as pessoas vão de lá do Instagram, clicar no link e já vai direto para o YouTube. Então vai lá, se inscreve, estou esperando você, hein? E o nosso tema de hoje, eu vou fazer um estudo em cima de um salmo que é muito conhecido. São dois salmos que são os mais conhecidos e reconhecidos até pela igreja, que é o Salmo 23 e o Salmo 91. E é em cima do Salmo 23 que nós vamos trabalhar hoje essa questão de seja cristão de verdade. E vou ler para vocês, logicamente, abra a sua Bíblia no Salmo 23, que diz assim: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Em verdes prados me faz descansar e para águas tranquilas me guia em paz. Restaura-me o vigor e conduz-me nos caminhos da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo, tua vara e teu cajado me protegem. Tu prepararás um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Me honrarás ungindo minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. A felicidade e a misericórdia certamente me acompanharão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por dias sem fim. Espetacular, Salmo 23. Espetacular. O Senhor é meu pastor. Espetacular. Você sabia que esse salmo ele foi escrito pelo rei Davi há mais de 3.000 anos? Você sabe a circunstância em que ele foi escrito? Davi estava num oásis, num deserto, cercado por um rei e suas tropas inimigas. Ele estava ali, naquele momento, naquela circunstância, quando ele fez o Salmo 23. Então, era um momento de aflição, um momento de atenção, onde você está aflito, está passando por dificuldades, ele estava cercado por inimigos. Mas tem um detalhe, meu querido, é aí que a gente tem o entendimento do que significa esse salmo, que significa a confiança que Davi depositou na providência divina. Ele sabia que Deus era com ele. Porque esse salmo diz que Deus cuida dos seus filhos, aqueles que lhe reconhecem como pastor. Essa é a verdade. Retrata a confiança que Davi tinha na providência de Deus, que iria livrá-lo daqueles inimigos. Isso se aplica na nossa vida também. Se a gente está passando por aflições, por problemas com pessoas, muitos inimigos, pessoas que querem teu mal, pessoas que querem te prejudicar, você está passando por momentos, pela tempestade, então chegou a hora de você depositar a sua confiança na providência divina, porque Deus está ali para cuidar dos seus filhos. Você é filho de Deus? Se você se considera filho de Deus, saiba que Deus cuida de você. Tenha certeza absoluta disso. Então, esse salmo, ele leva a gente a uma profunda reflexão de como ter confiança, de como descansar sob pressão. Porque às vezes nós estamos passando por uma pressão muito grande em nossas vidas
E aí nós não sabemos para onde correr. E ficamos abalados, deprimidos, sem saber o que fazer. Então, na verdade, esse salmo ele reflete, se você refletir, ele vai te trazer descanso e confiança no Senhor. Porque ele vai providenciar para te tirar daquele problema, daquela aflição. Vamos voltar no verso 1 que diz assim: o Senhor é meu pastor. Você sabia que antigamente no Oriente Médio, os reis, eles eram chamados, os senhores, eles eram chamados de pastores? Eles eram chamados assim. E o verdadeiro rei quem é? O nosso Deus, o nosso Senhor. Ele é o verdadeiro rei. Então, ele é o pastor. Por isso que é colocado assim na Bíblia. E Davi materializou isso, trouxe ele tirou Deus da divindade e trouxe Deus para a vida concreta, colocando como pastor, cujas ovelhas somos nós. Então, por isso que aqui diz, o Senhor é meu pastor, para você entender o contexto. Porque tem gente que fica, mas por que pastor? Mas por que pastor? Tal. É o pastor da igreja? Não. Calma. Pastor aqui é Deus, tá? Deus, o Todo-Poderoso. Ele é o pastor. Como eu falei para vocês e expliquei agora. Tá bom? Não é o pastor da igreja, é Deus. Que Davi faz um comparativo com o pastor de ovelhas, para você entender o que eu estou falando. E começa de uma forma muito especial, porque ele diz, o Senhor é meu pastor. Mas poderia estar escrito assim: o Senhor, Deus, é o seu pastor. Ou então, eu sou o seu pastor. Mas não era nada disso que Deus queria. Ele queria nos ensinar que, na verdade, segundo a Bíblia, quem escolhe por quem vai ser pastoreado somos nós. Sou eu que escolho quem é o meu pastor. A escolha é minha. Eu vou eleger quem será o meu pastor. Essa é a verdade. Então, a Bíblia, ela foi bem correta e Deus quis trazer esse ensinamento para a humanidade. De que o Senhor é meu pastor porque eu o escolhi como meu pastor. Você entendeu agora? Não é Deus é seu pastor. Não é eu sou o seu pastor. Não. O Senhor é meu pastor. Entenda isso. É importante. Você sabia que nos Estados Unidos da América, 13% da população hoje se dizem satanistas? E eu pergunto para vocês, isso é errado? Isso é certo ou errado? Claro que é. Tipo assim, cada um faz a sua escolha. Não é errado. Cada um escolhe por quem quer ser pastoreado. Se 13% dos americanos escolheram serem pastoreados por Satanás, não tem problema. A escolha é deles. Entendeu? Deus deu o livre-arbítrio para que a humanidade opte, escolha a quem vai servir, quem é o seu pastor, quem é o seu Deus, quem é aquele ao qual você vai se submeter. Se 13% da população americana elegeu Satanás como seu pastor, tudo bem, sem problema nenhum, ok? É o livre-arbítrio que Deus deu para a gente. Agora tem muita gente que é pastoreado pelo dinheiro, que é pastoreado pelas riquezas, que é pastoreado pelo poder, que é pastoreado pelos bens materiais e que é pastoreado por si próprio. Eu sou o meu pastor e nada me faltará. Tem de tudo, gente. Tem de tudo. Vou dizer para vocês. Tem pessoas que, sabe, simplesmente optam por fazer Deus ficar no lugar dele e ser substituído pelo dinheiro. O dinheiro é meu pastor. O que tem de mais importante na minha vida é aonde. O que é mais importante na sua vida é aonde você deposita o seu coração. Se o seu coração está no dinheiro, ele é o seu pastor. Se o seu coração está no seu poder, no cargo que você ocupa, o cargo é o seu pastor.
Se você é o seu próprio pastor, ok, tudo bem. A escolha é sua. Deus respeita a sua escolha. Não é certo nem errado. Ele diz assim, ó, tá aqui. As opções são essas. Você faz a tua escolha. Qual é a sua escolha hoje? Diz para mim, sinceramente. Coloca aí nos comentários quem você escolhe para ser o seu pastor. E eu quero saber a opinião de vocês e ver como é que está esse comparativo aí quanto a essa questão. No Salmo, Davi escolheu Deus como seu pastor. A escolha é dele. Ele decidiu que Deus ia ser o seu pastor. Essa é a verdade. É uma decisão do próprio salmista, assim como eu decido quem é o meu pastor. O meu pastor é o Senhor Deus. O meu pastor é o Senhor Jesus. É uma escolha minha. Assim como é minha, você escolhe. É isso, gente. Livre-arbítrio. Você tem liberdade para escolher. Agora, a gente pode trabalhar isso de uma forma mais ampla, de uma forma que a gente possa refletir que hoje a maioria das pessoas, para a maioria das pessoas, o Senhor não é o seu pastor. É verdade. O Senhor não é o seu pastor. Ele, na verdade, ele está como seu pastor. Olha só a diferença. O Senhor é meu pastor. O Senhor está como meu pastor. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque quando o Senhor é o seu pastor, onde quer que você vá, ele permanece sendo o seu pastor. Quer seja na igreja, no trabalho, dentro de casa, na faculdade, se você está viajando, se você está numa roda de amigos, se você está sozinho, se você está no meio de pecadores, não interessa. O ambiente não muda quem é o seu pastor. Agora, tem aqueles que optam que está como seu pastor, onde Deus está naquele momento como seu pastor. E o comportamento dessa pessoa vai variar de acordo com o ambiente que ela está. Essa é a verdade. Quando a pessoa não tem Deus como seu pastor, ele está como pastor, a pessoa muda de acordo com o ambiente. Essa é a verdade. E esse é o problema de muita gente, porque muita gente tem Deus, Deus está como seu pastor. Esse é um problema crônico, onde muita gente se comporta de acordo com o local que está. Inclusive muda vocabulário, muda tudo. Dentro da igreja, Pai amado, Deus do céu, é um cristão, ora, louva, faz tudo, e meu Deus do céu, e isso e aquilo. Mas saiu de lá, entrou em casa, misericórdia. Muda completamente. Por quê? Porque mudou o ambiente. Então, essa pessoa que fica variando de acordo com o ambiente, Deus não é o seu pastor. Deus está como seu pastor naquele momento que ela está na igreja, naquele momento que ela está louvando. Ali ele está. Aqui ele está meu pastor. Estou na igreja. Opa, aqui ele está meu pastor. Mas quando eu saio de lá, muda tudo. Muda completamente. E a pessoa, ela na verdade se transforma. E ela diz assim, eu sou o meu pastor e eu faço o que eu quiser. Quem quiser que aceite. Quem não quiser, entendeu como é? Entendeu como é a história? É muito complicado. É muito complicado. Então você precisa ser cristão de verdade. Você precisa entender que Deus, ele te deu liberdade para você escolher. Então, se você é um cristão de verdade, seja em qualquer lugar, onde você estiver, seja um cristão de verdade. Por quê? Porque Deus é o teu pastor. É isso mesmo, gente. É isso mesmo. Infelizmente, isso acontece demais, entendeu? A pessoa decide, eu vou ser o meu pastor, nada me faltará, e aí o dinheiro é meu pastor, e aí meu cargo no trabalho é meu pastor, na empresa, sabe lá onde é, entendeu? E aí a pessoa muda completamente de acordo com o local que ela está. Essa é a verdade. Abra sua Bíblia em Mateus 18, versos de 5 a 7, que diz assim. Olha só o que eu vou ler para vocês. Super importante. Jesus diz, e quem receber uma criança, tal como está, em meu nome, a mim recebe.
Qualquer, porém, que fizer tropeçar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Aí está o grande perigo, gente. Qual é o grande perigo? Quando Deus está como seu pastor, que você muda de acordo com o ambiente, até a forma de falar, de se comportar, as pessoas estão te observando. Aqueles pequeninos que creem em Jesus, que são novos na fé, estão te observando, fora da igreja. Quando essas pessoas te observam, elas vão dizer o quê? Olha só, essa irmã vive na igreja, toda quarta, todo domingo, e louva, e ora, e fecha os olhos, e lagrima, e chora, se emociona com a palavra, se emociona com o louvor, e meu Deus, e é dizimista, eu vejo lá colocando lá o valorzinho dela, o recurso dela lá no dízimo, e tudo mais, é ofertante. Mas quando está fora, Senhor, misericórdia, é completamente diferente de quando está dentro da igreja. Ou seja, o Senhor dentro da igreja está como pastor daquela pessoa. Lá fora, ela humilha, ela é arrogante, ela trata mal, ela quer que a vontade dela apenas seja aceita, que a vontade dos outros não importa, e quem estiver incomodado, que por favor se retire. Então, essa pessoa pode ser uma pedra de tropeço para aquele pequenino. E Jesus diz, não é nem um profeta, Jesus diz: quem fizer tropeçar um desses pequeninos que crê em mim, melhor que lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Então, cuidado. Você que faz de Deus apenas como seu pastor, está como seu pastor, cuidado, que você está sendo observado por várias pessoas, e essas pessoas podem pegar o teu exemplo e desviarem da fé e saírem da presença do Senhor por causa da sua atitude, por causa do seu exemplo. Tome cuidado, porque Deus está de olho nisso. E a justiça de Deus não falha. Fica atento. Não faz de Deus teu pastor somente dentro da igreja. Demonstra para as pessoas que Ele é o seu pastor onde quer que você esteja. Você entendeu isso? Não seja pedra de tropeço. Eleja verdadeiramente o Senhor como seu pastor. Seja um cristão de verdade, quer seja na dificuldade, quer seja na luta, na batalha, na tempestade, aflição que você estiver passando. Permaneça firme, porque Ele é o seu pastor. Eleja Deus como seu pastor. E aí, realmente, você vai conseguir ser um cristão de verdade, dentro e fora da igreja. Tá todo mundo observando você. Fica atento, fica ligado. Tá todo mundo observando aquele irmão, aquela irmã que está dentro da igreja, orando e louvando, mas qual é o comportamento dela e o vocabulário dela do lado de fora? Na verdade, a vida do cristão, ela não começa no domingo no culto, na missa, sei lá onde, que aqui eu não falo muito de religião, mas ela começa na segunda-feira, quando você vai colocar em prática a tua vida como cristão. Fica a dica para você, fica essa chave. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham assimilado esse estudo de hoje, bem interessante, para você refletir a respeito de tudo que nós falamos aqui. E faz o seguinte, vai lá e se inscreve no meu canal no YouTube, Roberto Charoni. Aciona o sininho para você receber as notificações toda vez que eu colocar uma mensagem, um vídeo novo. No Instagram, curte e compartilha. Vem comigo. Vamos espalhar essa palavra.
Vamos levar. Tem gente que está precisando muito escutar isso. Que dentro é uma coisa, fora é uma vida completamente diferente. Fica a dica. A gente se vê na próxima terça, em o nome de Jesus. Amém.